A sua vida financeira não vai mudar quando você ganhar na loteria. Ela não vai mudar quando vier o aumento que você está esperando há anos. Ela muda no momento em que você cruza uma linha que quase a maioria não cruza, os seus primeiros 10 mil reais investidos. E não é por causa do dinheiro, é por causa do que esses 5 dígitos mágicos fazem com você. Porque existe uma verdade que a maioria das pessoas evita encarar. Tem gente que ganha 7, 10 mil reais por mês e continua no zero, ou pior, no negativo. E por incrível que pareça, tem gente ganhando 3 mil reais que consegue criar os filhos com dignidade e ainda, pouco a pouco, constrói patrimônio. E não se iluda, a diferença não é o salário, o problema não é quanto você ganha. O problema é o que você faz com o que passa pela sua mão. E hoje a minha missão aqui é fazer você entender apenas 3 coisas. Por que os 10 mil reais são o divisor de águas na sua vida financeira? A segunda, quais são 2 rotas táticas e 2 caminhos para você chegar lá? E a terceira, principalmente, te dá um mapa prático para fazer isso acontecer. Sem teorias, sem motivação vazia, apenas o caminho real. E se você chegou até aqui, existe um motivo. Você sente que está fazendo tudo o que pode, mas você não consegue sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de construção. E isso te abala. E eu entendo. Então, fique comigo até o final para você entender exatamente o que falta na prática. Muita gente me fala, Helder, eu ganho bem, mas não sobra nada. E isso parece um problema de renda, mas na verdade não adianta colocar a culpa no azar, na economia e muito menos nos outros. E eu vou te convidar a fazer uma rápida reflexão, mas um diagnóstico sincero. E a pergunta que eu vou te fazer é por que você não consegue sair do modo de sobrevivência? Provavelmente você pode chegar a essas 3 razões: foco, visão sobre o dinheiro e a psicologia do estilo de vida. Mas certamente tudo se resume a uma coisa só: falta de prioridade. E é claro que ninguém gosta de ouvir isso, porque isso dói. Eu sei, é duro, mas é necessário. Porque enquanto você continuar se escondendo atrás da culpa de que ganha pouco, você nunca, escute bem, nunca vai resolver a causa real do teu problema. Pode ser complicado da gente entender, mas você pode não estar em dificuldades porque ganha pouco. Está porque não consegue segurar o que passa pelas suas mãos. Então, existe uma diferença brutal entre quem recebe pouco dinheiro, que é um problema de renda, e quem não consegue segurar o dinheiro, que é um problema de escolha. E enquanto você não for honesto sobre qual dos 2 é o seu caso, nenhum aumento de salário vai te ajudar. E enquanto você segue gastando com bobagens, perde oportunidades, desperdiça chances de evoluir, é como dizia Cazuza, o tempo não para. E é por isso que os teus primeiros 10 mil reais investidos são tão importantes. Eles não são sobre dinheiro, eles são sobre controle. Eles são a prova de que você saiu do modo sobrevivência e entrou no modo construção. E sim, eu sei que é um grande desafio e pode ser uma das fases mais difíceis da tua vida, de todas elas. E não é porque exige muito dinheiro, mas porque exige disciplina, constância para abrir mão de coisas que você está acostumado e principalmente da habilidade para você conversar com a tua família e envolvê-los no processo. E é aqui que a maioria das pessoas quebra a cara, porque todo mundo quer parecer rico antes de tomar a decisão estratégica de construir riqueza. Todo mundo quer ter uma vida de 100 mil reais com a mentalidade que ainda não saiu do zero. E isso nunca funciona, nunca mesmo, porque sem uma base forte
qualquer estrutura cai. E a sua base financeira, sua linha de partida para entender e começar a jogar o jogo real, começa quando você atinge os seus primeiros 10 mil reais investidos. E agora, preste atenção, existem dois caminhos para você chegar lá. O primeiro é o caminho que a maioria evita, porque exige uma coisa que o ser humano odeia: disciplina. E disciplina de verdade não é aquela que você negocia quando as coisas ficam difíceis. A regra é simples, mas não é fácil. Na verdade, é até brutal. De tudo que entra na tua conta, uma parte não é sua, é do seu patrimônio. 20, 25, 30%. E se você não conseguir, comece com 5, 10%, com o que der. Não importa o número exato, o que importa é que isso não é opcional. Isso vem antes de tudo, antes do aluguel, antes do cartão, antes de qualquer conta que você tem que pagar, você se paga primeiro. E o resto você vai aprender a sobreviver com ele. Porque se você não faz isso, você não está construindo nada, você está só pagando boleto e fazendo o dinheiro passar pela sua mão girando. Então esse dinheiro vai direto para os seus investimentos, no modo automático, para não dar nem tempo nem espaço para aquela vozinha que aparece na tua cabeça dizer assim, ó, ih, não dá para viver só com isso. Então preste atenção, é essa voz que está te mantendo onde você está. E agora deixa eu te falar uma coisa que pode incomodar. Se você ganha 5 mil e não consegue viver com 4 mil, o problema não é a renda, é o seu padrão de vida. E esse problema não se resolve com mais dinheiro, ele só vai aumentando quando você vai ganhando mais. Porque quem não controla pouco, não controla muito. E isso não é crueldade, isso explica por que tanta gente ganha bem e continua quebrada. Agora então, guarde essas duas frases. A primeira é que quem não paga a si mesmo primeiro vai trabalhar a vida inteira para pagar todo mundo. E a outra frase é essa: a disciplina de poupar não te torna escravo do dinheiro, ela te liberta dele. E agora existe então o segundo caminho, o caminho da aceleração. E aqui entra uma verdade que muita gente evita encarar. Cortar gastos tem limite, ganhar mais não tem. Se você quer chegar rápido nos teus primeiros 10 mil, você precisa aumentar a entrada de capital, simples assim. Isso significa uma coisa: você precisa fazer dinheiro fora do teu horário de trabalho. Não importa se é confortável ou não. Pode ser então uma habilidade que você já tem, pode ser um serviço, algo digital, ou ser apenas algo simples que você vai fazer. O mercado, as pessoas não pagam pelo esforço. E se você resolver problemas que as outras pessoas não resolvem, o mercado vai te pagar muito bem pela tua solução. A questão é, você está fazendo isso ou está só ignorando? Porque aqui está a diferença real. Quem cresce rápido não faz só o básico. E principalmente sabe exatamente o que fazer com o dinheiro que ganha. E agora você pode estar pensando, mas eu trabalho tanto, Eldinho, eu chego em casa morto de cansado. Perfeito, está tudo bem. Então somente aceite crescer devagar, mas seja honesto com a tua escolha, porque o resultado sempre é proporcional ao que você está disposto a fazer. E quando você combina disciplina com aumento de renda e direciona tudo isso para a construção, você sai do fluxo que foi desenhado para te manter lascado, preso na corrida dos ratos, como dizia Robert Kiyosaki em seu livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu aconselho você a ler se não fez ainda. Então agora vamos para o mapa da mina, que quase ninguém te entrega de modo simples. São aqui esses 5 passos que nós vamos abordar um a um. E se ao final do vídeo você quiser que eu aprofunde algum deles, então é só pedir aqui nos comentários que com o maior prazer eu vou explicar em outros vídeos. Vamos então começar pelo primeiro passo: desarme as bombas
procurando zerar as dívidas de juros altos antes de investir. Cartão de crédito rotativo, cheque especial, empréstimo caro. Com isso, o melhor investimento que você vai fazer é se livrar dessas dívidas. Se você tem dívida com juros acima de 2% ao mês, qualquer investimento que você fizer vai render menos que essa dívida vai consumir de você. Caso contrário, você não vai investir, você vai perder dinheiro ao tentar construir em um campo minado. Então, primeiro, desarme as bombas e limpe os terrenos que você vai construir. Segundo passo, então, monte uma reserva de emergência. Antes de pensar em investir para crescer, você precisa de um colchão de proteção. 3 a 6 meses dos seus custos mensais têm que ser guardados em um local seguro que te ofereça liquidez. E liquidez é a capacidade do teu investimento virar dinheiro na tua mão. Entenda, reserva de emergência não é investimento, é proteção, é sobrevivência estratégica, é o que impede que uma emergência destrua tudo o que você está construindo com tanto esforço. E é por isso que tanta gente que começa volta para o zero. Vamos então para o terceiro passo. Defina o teu valor e fixe o aporte mensal. Não existe construção sem um número real. Não existe meta sem um prazo. Se você precisa de 10 mil, você vai precisar investir quanto por mês? Não é que você vai investir aquilo que sobrar. É eu invisto primeiro e vivo com o resto depois. Então, calcule quanto você precisa aportar todo mês para você chegar nos 10 mil dentro de um prazo que faça sentido para você. 800, 1.000, 1.500. Coloque isso no papel, defina um prazo e transforme isso em uma obrigação, porque quem deixa para investir o que sobrou nunca vai investir. O quarto passo, escolha onde esse dinheiro vai se multiplicar, onde colocar esse dinheiro. É aqui que a maioria das pessoas se perde, porque quer começar pelo mais complexo, quando deveria começar pelo mais simples. Nos primeiros 10 mil reais, a simplicidade e a consistência vencem a inteligência e a sofisticação. O objetivo aqui não é impressionar ninguém, é acumular, é criar base com o dinheiro rendendo, protegido e acessível. Depois você se preocupa em escalar. E é isso que nos leva ao quinto passo, acompanhar do jeito certo. Não todo dia, porque isso vai destruir a tua cabeça, mas toda semana, apenas 10, 15, 20 minutos. Você vai olhar então quanto entrou, quanto saiu, quanto investiu, quanto acumulou. E algo então vai mudar o teu comportamento, e isso é incrível. Você vai começar a querer ver esses números crescerem semana a semana, mês a mês, ano a ano. E isso se chama momentum. E essa palavra difícil significa o combustível que leva as pessoas a evoluírem nos investimentos. E agora então vem a parte mais importante de tudo. Eu quero que você feche os olhos e imagine-se que está olhando para os seus investimentos e está vendo 5 dígitos, agora 6, agora 7 dígitos. Aos poucos algo vai mudando em você. Você vai perdendo o medo, não só de crises, não de perder o emprego. Você perde o medo de você mesmo, porque agora você sabe que consegue construir. E quem constrói 10 mil, constrói 100 mil, constrói 1 milhão, porque o processo é o mesmo, só muda a escala. Os primeiros 10 mil não são dinheiro, eles são uma identidade, eles são uma prova real que tudo está dando certo. Eles são o momento em que você deixa de reagir à vida e começa a construir ela. E agora deixa eu ser direto com você, como eu sempre sou. Vou falar sobre uma coisa que a maioria dos vídeos sobre esse assunto não te conta. Chegar aos 10 mil investidos não é o pior desafio. O maior desafio é saber o que fazer depois. Porque muita gente, quando atinge o objetivo, trava, deixa o dinheiro parado, perdendo para a inflação, achando que está fazendo certo. Ou pior, fica dando mordidas nele, fazendo saques.
porque não importa o quanto você tem, se você somente vai tirando, vai fazendo saques, um dia o teu dinheiro vai acabar. E é exatamente aqui que um método faz a diferença, porque sem método você volta para a corrida dos ratos. E se você quer um caminho claro, validado e pensado para acelerar essa jornada, eu criei o método Elder e eu vou deixar o link para uma aula gratuita que vai fazer você abrir os seus olhos e depois que você vê, não tem mais como desver o mundo dos investimentos. Está imperdível. E se você já passou dos 10 mil reais e quer seguir adiante, eu gravei esse vídeo aqui sobre os erros que impedem milhares de pessoas de chegar aos seus primeiros 100 mil reais. Mas calma, não vá embora ainda, se inscreva no canal e bata no sininho para você assistir mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!